Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso e hoje eu vou mostrar para vocês como realizar uma busca em uma base de dados, em um banco de dados de maneira muito simples, de maneira muito rápida, apenas utilizando a função PROC-V. Então imagine vocês que vocês necessitam realizar a inclusão do horário e do regime de acordo com a escala que eu digitar nessa célula. E como que eu farei isso? Eu tenho uma base de dados onde eu contenho esses dados. Então, por exemplo, aqui no 3, eu vou me retornar aqui das 23 horas 7h20, neste local, apenas utilizando a função PROC-V. Então vamos lá, igual PROC-V, abro parênteses, seleciono a célula ou digito o valor que eu quero procurar, ponto, vírgula, agora eu informo qual que é o intervalo onde eu irei procurar. No meu caso, o meu intervalo se localiza da coluna G até a coluna E. Eu seleciono todas as colunas e não o intervalo específico. Por quê? Porque caso eu faça a inclusão de novas escalas, elas também serão procuradas. Quando eu informo um intervalo determinado e eu faço a inclusão de novas escalas e não faço alteração na fórmula, elas não serão inclusas na pesquisa, pois você limitou a sua pesquisa naquele momento ali, ok? Então eu sempre seleciono todas as colunas e todas as linhas dessa maneira aqui, apenas selecionando as colunas, beleza? Então eu fiz a seleção e falei que a minha base ela se localiza da G1 até a última linha de G até a I, ok? De maneira muito simples. Agora eu vou informar aqui também qual que é a coluna que eu quero como retorno. Eu irei pesquisar a minha escala na minha primeira coluna que se localiza na coluna G e caso eu a identifique, qual coluna que eu preciso retornar? No meu caso, eu quero retornar a minha segunda coluna que é referente ao horário, então eu vou digitar aqui 2, ok? E aqui ele vai me perguntar, você quer verdadeiro ou falso? 1 ou 0? No meu caso, eu vou trabalhar com falso, tá? Por que eu vou trabalhar com falso? Porque caso eu não identifique a escala na minha base de dados, ele vai me trazer um erro. E depois eu faço a tratativa desse erro. Caso eu tivesse colocado verdadeiro e ele não identificasse a escala na minha base de dados, ele iria me trazer um valor aproximado. Por exemplo, aqui embaixo ele tem a escala 6 e eu não tenho a escala 6 na minha base. Ele iria trazer o resultado das 17 às 2h18, que é referente à escala 5. E isso é errado. Eu preciso fazer uma consulta exata, então irei utilizar o falso. Vou apertar Enter e vejam que ele me trouxe aqui a escala referente, o horário referente à escala 1. Certo? Caso eu queira o regime, basta eu pegar essa fórmula inteira e alterar aqui de 2 para 3. Vejam aqui, de maneira simples, ó, PROC-V, seleciono o que eu quero procurar, onde eu quero procurar, e informo qual coluna que eu quero retorno. E informo falso porque eu quero exato. Fecho parênteses e ele me trouxe a escala. Vou reaplicar essa função em todas as linhas, vejam aqui, ó. E vejam que na minha última linha ele me trouxe erro. Me trouxe erro porque 6 não existe na minha base. Caso eu inclua 6 aqui, já não trará este erro, tá? Vou deletar ele aqui. E como que eu faço essa tratativa? Eu não quero que apareça ND, eu não quero que apareça esse erro para quem está utilizando a planilha. Eu vou fazer uma tratativa de erro utilizando a função seErro, ok? Então, vou trazer aqui antes da meu PROC-V, seErro, abro parênteses, e caso essa minha função inteira dê errado, me traga este valor, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, ó, não encontrado, e fecho aspas e fecho parênteses. Então, caso dê este erro, ele irá me trazer esse texto. Agora, caso eu queira que não apareça nada, apenas um espaço em branco, ou nenhum valor, basta eu apagar esse texto aqui e deixar apenas as aspas. Vejam que ele me trouxe a célula em branco. Então, como não foi encontrado, ele me traz nada como resposta. Caso eu não tivesse feito a tratativa do erro, ele me traria o resultado dessa maneira, certo? Então, é assim que funciona a minha função PROC-V, não é difícil, basta praticá-la. E quando nós formos trabalhar com essa mesma função no VBA, nós iremos utilizar essa função aqui, ó, igual VLOOKUP, certo? VLOOKUP. Então, essa função é como iremos fazer uma pesquisa em uma base de dados verticalmente e retornar alguma coluna no VBA, onde iremos aprender posteriormente. Espero que tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula.